E aí pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo de resenhas do mês de março, tá bom? Então já vai deixando seu gostei, inscrevendo-se no canal, comentando o que foi que você leu e assistiu no mês de março. Vou começar com o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, livro que serve como uma prequel para os Jogos Vorazes, tá? Esse livro se passa 70 anos antes dos acontecimentos do livro original e acompanha o Coriolanus Snow, sim, o futuro presidente Snow, aqui um adolescente, que você vai acompanhar ele ali por volta dos seus 17, 18 anos. E aí, acontecimentos importantes que fizeram ele se tornar, ou pelo menos você construir essa psique do personagem que vai se tornar o grande vilão da saga Jogos Vorazes. Como é que ele passou desse adolescente, esse jovem com tantos sonhos, esse jovem que não vou dizer que era uma pessoa boa, mas que pelo menos era uma pessoa diferente. E com certeza o Snow que você acompanha no começo dessa narrativa não é o que você é, se depara com no final. E com certeza o Snow do final do livro não é o Snow de Jogos Vorazes, tá? Porque eu acho que a Suzanne Collins foi bem feliz na construção do personagem Snow, sendo ele como um personagem que ele não necessariamente tem uma grande motivação para ser aquele personagem. Ele passou por um grande trauma. Na verdade, foram várias coisas que foram fazendo com que ele mude ao longo do tempo. E aqui você tem um recorte de uns 2 anos aproximadamente, em que aconteceram várias coisas. O principal, né, aqui, enfim, não é spoiler. Eu procuro não falar spoiler sobre esse livro aqui, que é de que ele será um mentor dos Jogos Vorazes na 10ª edição dos Jogos Vorazes, e ele e a garota dele, a garota que ele é responsável, é a do Distrito 12, e é uma personagem muito carismática, uma personagem muito imagética, muito marcante. E como é que ele vai trabalhar com esse personagem? Vai haver ali uma espécie de romance entre eles também, mas o principal não é esse, tá? Eu acho inclusive que a Suzanne Collins, ela é uma autora que sempre tenta colocar o romance, né, nas histórias, pelo menos nos Jogos Vorazes e nesse livro tem também, mas o foco não é o romance em si, por mais que o romance seja parte fundamental também da história, tá? E com certeza não é a parte mais interessante da história. O mais interessante mesmo é você acompanhar como que o Snow reage às situações e como cada vez ele se torna uma pessoa pior, ou pelo menos como ele tenta justificar seus atos e o que se torna cada vez mais e mais absurdo. Então chega a um ponto que você começa a de fato aproximar esse personagem com o personagem que você vê ali. Claro que, como eu disse, ele sofre um pouco do mal da prequel, que é de que você meio que já sabe o final dessa história. Você já sabe que certas coisas não vão acontecer como a narrativa está sugerindo que vai. Você já meio que já sabe o final. Mas é interessante você acompanhar isso. Por mais que eu achei a narrativa da Suzanne Collins por muitas vezes arrastada, tá? Esse aqui é um livro excessivamente longo, com mais de 600 páginas. Na verdade não, ele tem quase 600 páginas, mas ele com certeza é o livro mais longo da saga. Pelo menos em comparação com esses outros três, eu não li ainda o recente, né? Que é Canção da Colheita, Amanhecer na Colheita, algo assim, que fala sobre o personagem do Haymitch, né? O Haymitch, que é interpretado pelo... Eu esqueci o nome dele, Mas, enfim, é um bom personagem aquele, tá? Eu quero muito ler esse livro. E o Snow é um personagem legal. A Lucy Gray, uma personagem muito boa também. Eu acho que a maioria dos personagens aqui eles são interessantes. Outros ficam de escanteio porque o foco é mais nesses dois, tá? Mas enfim, eu gostei, tá? Ele traz algumas discussões sobre corrupção, sobre totalitarismo, traz discussões sobre natureza humana. É um tema que eu não esperava que estivesse nesse livro,
mas que ele é abordado várias vezes e você percebe como a percepção do Snow sobre esse tema muda ao longo do tempo e por que muda, né? Isso faz sentido, a divisão dele, do mundo dele mudar. Então, eu gostei, tá? Eu gostei. Não acho que foi um livro excelente. Eu acho que ele é cheio de probleminhas, mas eu consegui sim me entreter, principalmente no terceiro ato. Eu acho que o terceiro ato ele é bem superior aos dois anteriores. A primeira parte do livro é mais sobre contextualizando os personagens, mas ficando muito umas bobeiras assim que tipo, não importa tanto. Poderia muito bem ser reduzir o número de capítulos para o que acontece. Eu acho também que a Suzanne Collins, eu não sei se é culpa dela, se é culpa do tradutor, não sei nem quem é o tradutor desse livro, mas eu acho que os diálogos, a maioria dos diálogos são diálogos ruins, tá? Eu acho que quando você vai para um discurso direto entre diálogos, entre personagens, eu pouco consigo acreditar em pessoas proferindo aquelas palavras entre si de forma natural. Parece muito artificial mesmo. E eu percebi isso já nos Jogos Vorazes, acho que isso aqui ficou ainda pior. O que mais eu não gostei nesse livro? Né? Eu acho que foi mais isso. Acho que o terceiro ato ele é bem superior aos outros dois. E foi o momento que eu realmente me empolguei. Foi o momento que, tipo, os 10 capítulos finais, eles me prenderam muito mais que os anteriores. Então é isso, vamos para os filmes agora. Em março eu comecei assistindo A Substância, tá? Eu assisti poucos filmes para esse Oscar, tá? Se eu não me engano, eu assisti o Duna 2, né? Que foi excelente. Eu assisti esse A Substância e assisti mais um outro que eu estou esquecido agora. E eu pensei que A Substância ia levar mais prêmios do que levou, né? Acho que ele só levou um. Foi de efeitos especiais, foi um prêmio técnico. Mas eu gostei, tá? Eu gostei desse filme. Eu acho que é um filme que ele traz essas discussões interessantes sobre sobre o uso da mulher no mercado da mídia, né? Nesse mercado de atrizes e tal, como isso é muito mais explorado, talvez, o corpo da mulher do que seu talento, ou como que existe uma obsolescência programada para a renovação, né, dessas personalidades. E aí, nesse filme, você é um filme de ficção científica, mas é também de terror. Não terror, mas de horror, tá? E principalmente o chamado body horror, né? Que é o terror com gore, com, enfim, uma violência extrema, a violência muitas vezes nojenta e tal. O que tem gente que, inclusive, não iria gostar desse filme por causa disso. Não é um filme que eu recomendo a todo mundo. Se você não gosta disso mesmo, eu não recomendo você assistir esse filme. Por mais que eu tenha gostado, sim. Eu acho que em certos momentos ele é cansativo, acho que em certos momentos ele é pedante. Eu acho que em certos momentos ele... Na verdade, acho que, inclusive, do meio pro final desse filme, ele se torna insuportável, tá? Eu acho que ele é muito mais interessante quando você está abordando ainda os conceitos da ficção científica e dando umas pinceladas enfim, nos temas que ele trata. Eu acho que ele é muito insistente em falar, olha aqui, olha como ela é rejeitada, a personagem principal é rejeitada, olha como ela entrou num transe por causa das coisas que impõem sobre ela. Olha, é isso que a gente quer passar. É isso que a gente quer passar. Sendo que meio que já deu, entende? Sabe? Eu acho que a sequência final desse filme, depois do grande clímax, tal, que é muito inspirado inclusive em Carrie a Estranha. Eu vi muito de Carrie a Estranha nesse filme. Eu acho que ele é extenso demais, demais mesmo. Quem assiste sabe. Tem momentos que assim chegam a ser ridículos, tá? De tipo, eu acho que ele tem até um tom escrachado na sua edição, só que assim, eu acho que a intenção era passar uma estranheza, mas não passou só a estranheza. Pra mim ficou meio ridículo mesmo. Mas eu gostei do filme, tá? Eu achei que foi um filme bom.
A Demi Moore tá atuando bem nesse filme. Tem aquela outra atriz que tá bem famosa hoje em dia, né? Que faz a outra parte dela, que é a Margaret Qualley, né? Acho que ela é uma atriz meio sem sal, sabe? Eu assisti aquela série dela, o Maid, né? Não acho ela uma atriz muito boa, não. Mas é interessante, tá? É interessante o filme. Ele tem um conceito parecido na parte de ficção científica, com uma minissérie que eu assisti chamada Cara a Cara, sendo que é totalmente diferente, tá? É mais de humor, não traz tanto as mesmas temáticas, traz outras temáticas, que é com Paul Rudd, que, enfim, ele também faz o mesmo, né? Ele quer criar uma versão melhor dele mesmo. E aí tem toda essa discussão. Tá, em seguida eu assisti ao Exterminador do Futuro, parte 2 como é no Brasil, é Dia do Julgamento, é Julgamento Final, sei lá, Judgment Day. Simplesmente um dos melhores, se não o melhor filme de ação já feito de todos os tempos, tá? Um filme que consegue mesclar ação com humor, com aventura, com ficção científica de forma magistral. Simplesmente você tem que assistir esse filme, cara. É um dos filmes obrigatórios para quem gosta de cinema, para quem gosta de ficção científica, de ação. É o melhor de todos. É um dos filmes que tem as melhores cenas de perseguição de carro, tem as melhores cenas de luta, de tiro, de tudo mais. Esse filme aqui, ele é muito bom, ele tem um ritmo muito bom, ele tem discussões de ficção científica muito boas sobre inteligência artificial, sobre dominação das máquinas. Ele é uma sequência excelente. É um dos poucos casos que você vê que a sequência é melhor que o original, na minha opinião, pelo menos. E é um filme muito bom de assistir, tá? Um filme muito, muito bom de assistir. E ele é um filme para todos, tá? É um filme que todo mundo pode assistir, pode adorar, tá? E agora, o que é que eu falo? Acho que eu vou falar sobre quadrinhos. Eu li 3 quadrinhos nesse mês. Eu li Demolidor Fim dos Dias, uma história interessante sobre um futuro alternativo possível, que o Demolidor morreu, e aí você vai trabalhar o legado do Demolidor, e também a história vai ser protagonizada pelo jornalista Ben Urich, que vai investigar os últimos dias do Demolidor, como é que foi isso. Já fiz um vídeo próprio, então não vou me alongar. Batman 1, história definitiva de origem do Batman, uma das melhores da DC, a arte sensacional do David Mazzucchelli, excelente mesmo, excelente, excelente. Também não vou me alongar. Inclusive, o do Demolidor, ele é desenhado pelo Klaus Jansson, que, bem, desenhista histórico do Demolidor, né? Eu vou passar para aqui um quadrinho que eu também fiz a resenha. Esses dois foram emprestados, esse daqui não, esse é meu mesmo. Que é o Domínio Público, que vai falar sobre uma história, sobre um autor que não tem os direitos do seu personagem, que ele criou para uma empresa, Nvidia, Marvel, DC, e hoje esse personagem ele faz muito dinheiro, ele não vê nem um pouco disso. É uma história que dá umas piscadelas para o que aconteceu e acontece até hoje, né, das famílias, por exemplo, do Jack Kirby, do Steve Ditko, enfim, personalidades importantíssimas para os quadrinhos. Bob Kane, não, Bob Kane não, Bob Kane é o contrário. Bill Finger, Jerry Siegel, personalidades que criaram os personagens que a gente ama tanto e que eles foram injustiçados mesmo pelas empresas com que trabalharam. E hoje a família luta até hoje para conseguir um pouco de reconhecimento, né? Para você ver o Bill Finger, nossa, ele criou o Batman. Simplesmente ele criou o Batman. Ele só teve os créditos devidos em 2015. Até hoje a família dele não recebe tanto por causa disso. E assim, é mal os créditos. A DC sempre deu mais créditos ao Bob Kane. E aí quem sabe a história sabe. Aqui é mais não sobre um paralelo de um caso, mas é mais uma discussão sobre isso tudo. Traz também uma discussão sobre como nós consumimos as nossas mídias e o que é que importa, é, é, como posso dizer, de como os fãs, os consumidores v- consomem essas obras muitas vezes sem pensar em quem está por trás, né, disso.
Falando sobre piscadela, uma palavra que eu lembrei, né, me fez lembrar de que o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes dá várias piscadelas para o própria trilogia Jogos Vorazes. Está muito presente a questão da música aqui também, que é presente na trilogia também. A questão de acontecimentos, até certos personagens e até certas funcionalidades dos Jogos Vorazes que surgem aqui e que aí você faz o paralelo depois, né, com o que você já conhece. Inclusive, é um livro que eu não sei se eu recomendaria para quem não conhece a trilogia. É um livro bom, tá? É um livro bom, mas eu acho que ele não é tão intuitivo quanto é o primeiro livro para apresentar aquele mundo. Mas eu acho que ele pode ser lido sem problemas, mesmo se você não conhece, tá? Vamos passar para mais dois filmes, que foram Pânico, tá? Filme que eu não gostei, filme do Wes Anderson, né? Wes Anderson ou melhor, Wes Craven, que é o mesmo diretor de filmes como aquele filme do... Porra, como é? Fred Krueger, né? O filme original do Fred Krueger. Aquele filme do Cillian Murphy, que ele tá num avião e tal, enfim. E aí é o cara que ele faz o Pânico, que é o grande filme da vida dele, e ele é um filme que talvez ele funcionasse mais se eu fosse um fã do gênero de terror, o que eu não sou. Eu sou uma pessoa que estou mais adentrando esse mundo agora. E ele é um filme que procura ser uma homenagem, mas também uma sátira para os filmes de horror e, de certa forma, revitalizar o gênero, tá? Revitalizar o gênero e isso se torna cansativo. É um filme cansativo, tá? Porque também é outro filme que chegou um momento que eu tava achando insuportável, porque ele parecia muito mais um filme feito para quem é fã de terror do que um filme em si. Tá? Como filme em si, eu sinceramente não gosto dele, não gosto da proposta dele, não gosto da execução da proposta dele, e no final ficou um filme muito, sei lá, meio agridoce. Eu dei nota 2,5 no Letterboxd. Se você quiser, você pode me seguir lá. João Bosco, tudo minúsculo, tudo junto. Foto do Sr. Miyagi. Assisti também ao ruim filme. Assisti esse filme com minha namorada, nem eu nem ela gostamos, que foi Como Perder um Homem em 10 Dias, né? A tradução desse filme. Filme da época que o Matthew McConaughey fazia comédias românticas. Não é uma comédia romântica legal, não é uma comédia romântica divertida, não é uma comédia romântica com química entre os personagens, não é uma comédia romântica engraçada, não é. Eu já assisti comédias românticas bem melhores que essa. Esse simplesmente foi um filme irritante, tá? Um filme bem irritante, acho que é uma palavra boa para definir ele, tá? Não gostei mesmo. Por fim, eu quero falar sobre o Atom Eve Special, que é um episódio especial do Invencível, que foi lançado antes da segunda temporada, e ele explora mais a infância da Atom Eve e como essa personagem é carregada de certos traumas, é carregada de várias pressões que ela carrega ao longo da vida dela, que foram bons. Acho que foi um bom episódio para aprofundar esse personagem e tornar esse personagem mais interessante, tá? Acho que na segunda temporada de Invencível ela é até deixada de lado, então acho que esse episódio foi bom para explorar mais essa personagem, tá? É um bom episódio mesmo. Me animou para voltar a assistir Invencível. Já assisti a segunda temporada, mas vai para as resenhas do mês de abril, tá? E para finalizar abril, ou melhor, para finalizar março, talvez o filme que eu mais gostei desse mês, eu dei uma nota maior para o Exterminador do Futuro 2, mas é um filme que eu já havia assistido,
E o filme que mais me surpreendeu, que eu mais achei agradável, foi um filme chamado é, meu Deus, The Marrowitt Stories, New and Selected, né, do Noah Baumbach, que é um diretor que fez filmes consagrados como Francis Ha. Ele fez também aquele História de um Casamento. E ele faz esse filme, que é um filme muito interessante. É um filme muito realista. É um filme que fala sobre três irmãos que se reúnem depois de um tempo. O pai dele está tentando vender a casa. Aconteceu algumas coisas ali na família. E aí você acompanha de forma muito orgânica, de forma muito realista, o relacionamento entre esses três irmãos e como, como posso dizer, digamos que como eles têm certas pontas soltas que são resolvidas ou não nesse filme, mas é interessante, muito interessante você acompanhar esses três irmãos, inclusive o pai dessa família, que é interpretado pelo Dustin Hoffman, é um personagem muito interessante também, personagem legal, personagem que ele é um artista um pouco frustrado, mas ele não pensa mais tanto nisso hoje em dia. E aí os filhos dele são interpretados pelo Adam Sandler, que tá muito bom nesse filme, tá no papel de comédia, sim, mas não é aquela comédia que você está acostumado a ver o Adam Sandler, né? Não é comédia pastelão. É uma comédia mais inteligente, na minha opinião. Tem o Ben Stiller, que também que é um ator muito bom. Talvez, inclusive, seja o ator que tem a performance mais desafiadora desse filme. E tem também a Emma Thompson, que eu não assisti muitos filmes com... Não, não. É a Emma Thompson? Eu sei que a Emma Thompson tá nesse filme, mas... Maureen... É ela mesmo, caramba! Ela tá irreconhecível nesse filme. Agora que eu tô vendo... ela que fez Harry Potter, fez... Enfim, vários filmes aí. Em Nome do Pai. É uma atriz boa, a Emma Thompson, tá? Eu gosto dela. E, nossa, ela tá irreconhecível nesse filme. Eu não sabia que era ela. Não, será que eu tô enganado? Não, não. Confundi. A Emma Thompson, ela faz outra personagem, tá? A que faz a filha do Dustin Hoffman é uma atriz chamada Elizabeth Marvel, tá? Nunca assisti um filme com ela antes, mas ela também nesse filme também. E esse filme é muito interessante, tá? É um filme que ele tem diálogos rápidos, ele tem diálogos que parecem mais com, com pessoas tentando se reconectar, mas meio que não conseguindo tanto. Tem um vídeo muito bom no YouTube que faz uma análise sobre como são construídos os diálogos nesse filme, o que eles dizem sobre cada personagem, suas frustrações, suas alegrias também, sua forma de tentar se reconectar um com o outro e como eles conseguem ou não tanto isso. E ele é um filme que traz um recorte de coisas que acontecem entre eles que é muito bom mesmo. Eu saí desse filme com empatia por esses personagens, ligando para esses personagens e, e gostando. Eu gostei demais desse filme, tá? Gostei muito mesmo. Eu recomendo que você assista. É isso, muito obrigado, minha gente, por terem assistido a esse vídeo. Comenta aí o que você viu e assistiu, melhor, assistiu e leu no mês de março novamente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.